Bom, eu mandei para a igreja um recadinho, né? Muitas igrejas estão reabrindo hoje, algumas batistas regulares, né? Já ouvi, já colocaram no Face. Razão de nós não estarmos fazendo nosso culto ao vivo, lá, presencial, é que nós entendemos que a situação não mudou, né? Então, esse desespero do Covid, essa situação que o Covid está aí alarmando todo mundo, né? E as nossas famílias da igreja também, ainda está na curva alta, né? Como diz, né? A curva não achatou ainda. Então preferimos esperar um pouquinho para ver a situação se resolver. O governo abriu praticamente a economia de novo em São Paulo, e isso pode ser bom. Eu acredito que vai ser bom de alguma maneira, mas pode trazer algum tipo de consequência, né? Então vamos esperar até maio, se tudo der certo, se as coisas começarem a se ajustar, a gente marca talvez a primeira ou segunda semana de maio para voltarmos com os cultos presenciais. É claro que a igreja ela é uma igreja grande, ela tem muito ventilada, espaço tem suficiente para todo mundo, dá para fazer um culto bem tranquilo. Mas, como eu disse, eu prefiro pecar por exagerar no cuidado do que chorar as pitangas depois se alguma coisa der errado, né? Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio de servir ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a gente não tem realmente o que pedir ao Senhor, além da tua graça no meio dessa confusão, dessa profusão que a gente está vivendo nessa pandemia. Então pedimos ao Senhor que dê sabedoria em primeiro lugar aos nossos governantes, né, estaduais, municipais, federais e seus ajudantes, ministros, secretários, que eles possam achar uma maneira de nos ajudar e não ficarmos simplesmente vendo esse show de horrores que a gente está vendo aí nessa questão das corrupções em cadeia. É triste. É triste a gente ver o povo sofrendo, é triste a gente ver o povo morrendo, enquanto há uma briga política, uma briga corruptiva, o dinheiro some, desaparece, e o povo está aqui a mim. Então, a gente sabe que não é uma situação nova, a gente sabe que é uma situação antiga, mas clamando, dá sabedoria a eles, dá a tua graça, salva-os para a tua glória, Deus, para que eles possam viver em paz e a gente poder viver em paz também. Então nós pedimos e clamamos ao Senhor também pelos nossos queridos, parentes, amigos, irmãos, aqueles que têm queridos aí hospitalizados numa situação de dificuldade extrema, alguns que perderam seus queridos. Dá o alento, dá o consolo e dá a graça para mais um dia. E nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu sei que a gente vai caminhar aqui. A Ala falou, né? Juiz de Fora. Oi, Mariana. Bom, o alvo então é que a gente seja capaz de experimentar a graça do Senhor através da palavra, da sua palavra. E eu quero só te encorajar, você está no ar, então eu vou fazer agora, e você pode fazer aí no seu celular, compartilhe, eu estou com o meu celular aqui, eu vou compartilhar com os meus amigos, vou publicar para que eles recebam também este link para participarem se desejarem, né? Então tá aí o desafio que você pode fazer no seu computador ou no seu celular. Nós já estamos ao vivo, né? E espero que você também possa caminhar conosco hoje. Cristiane, minha sobrinha, olha só, prazer tê-la conosco aqui. Então, abre sua Bíblia lá em
Mateus capítulo 21, e nós vamos, então, começar nosso tempo aqui. O que está acontecendo aqui no capítulo 21, e é o nosso assunto, a parábola dos dois filhos, vamos ler então os versos 28 a 32. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não, não vou não estou afim. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo, declarou Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Essa parábola ela foi escrita na semana da Paixão, né, a Páscoa. E foi uma espécie de resposta ao questionamento dos principais sacerdotes e anciãos do povo quanto à autoridade com a qual Jesus havia realizado a purificação do templo, que está lá no início do capítulo 21. O verso 12 vai dizer o seguinte: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, a estrutura eclesiástica estava mais comercial do que eclesiástica, né? Essa conversa ela chegou aqui no verso 23, quando Jesus entra no templo, né? Ele vai começar a falar aqui no verso 23, ele diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade faz essas coisas? E Jesus lhe respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responder também, eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Na verdade, Jesus está, digamos assim, checando a espiritualidade daqueles homens que o interrogam, né? A nata, né? do modelo eclesiástico vigente naquele momento. E a pergunta dele foi a seguinte, verso 25: De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então eles começaram a conversar entre eles próprios e pensaram: se dissermos do céu, ele nos dirá então porque não acreditaste nele. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Olha que coisa linda, né? Eu ouvi essa frase na boca de uma outra pessoa esses dias: Não sei de nada. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Essas são as respostas, né, de Jesus quando ele é interrogado e ele interroga. Então, a ideia aqui é que há uma resposta mais ampla, de maneira mais prática, porque há uma questão para ser respondida aqui. E essa questão ela não é uma questão simples de responder. Então, Jesus vai usar uma parábola, que é o nosso assunto, é aquilo que vai nos inspirar hoje para entender o que é que Jesus estava tentando falar para eles e para nós. O que é que Jesus estava querendo falar para eles e para nós? Bom, em primeiro lugar, o primeiro filho simbolizava os fariseus, saduceus e escribas, representantes da religião dos judeus, mas que estavam tão longe de Deus quanto os pecadores. Ele está dizendo: esse pessoal, esse filho, ele chega para dizer que está tudo bem, que ele está, mas não está.
Eles professavam ser do Senhor, mas eram desobedientes, rebeldes, muito mais comerciantes da fé do que pregadores da salvação. Deveriam ser exemplos de espiritualidade pelo conhecimento que tinham, mas não eram. Né? E aí a gente cai nessa mesma situação. Né? O que é que realmente importa? É o conhecimento ou a vida na prática, a prática na vida? Né? Já disse algumas vezes, eu vou repetir aqui, né? Eu pessoalmente prefiro um texto na vida do que um capítulo na cabeça. Né? Por quê? Por fora, esse pessoal era correto e justo, tinha uma aparência de santidade, sempre dizendo: eu vou, Senhor, eu entendi tudo, eu vou praticar. Porém, na prática, não obedeciam. Será que a gente tem cristãos assim hoje em dia, de que estão lá, estão salvos em nome de Jesus, mas tem um conflito? Né? Esse primeiro filho disse uma coisa e fez outra. Era contraditório. Havia um conflito entre o que dizia e o que fazia. Ele dizia para agradar, ou talvez ele soubesse o protocolo, né, para usar um termo mais usado hoje. Né? Eu sei o protocolo, então o protocolo exige um sim, eu vou. Mas o que ele prometia, ele não cumpria. Suas palavras eram aduladoras, mas mentirosas. Não havia nenhum arrependimento, era hipocrisia pura, era fingimento. E, olha, sinceramente, às vezes isso pode acontecer de uma maneira que você e eu não percebamos que estamos fazendo, não é? A Bíblia fala tanta coisa sobre verdade, sobre mentira, sobre amor, sobre domínio próprio, e a gente não se cobra nada disso. Né? A gente deixa rolar, parece que a gente espera uma osmose, né? Algo que vai acontecer por acaso, um raio no céu vai cair na sua cabeça e então você vai acordar espiritualizado. Né? Um raio na cabeça, provavelmente você nem acorda, porque vai morrer. Né? Ele não mudou de uma intenção boa para uma má intenção, percebe? A atitude já era premeditada, ele já tinha a intenção de não ir. Ele só respondeu aquilo que o pai queria ouvir. Eu não sei, né? E eu não quero aqui generalizar. Eu estou dizendo para nós, e estou falando para mim mesmo, né? Quando eu oro, eu procuro Deus, eu falo com Deus, a gente orou agora no início, e esse clamor todo, ele é um clamor subjetivo, ele é um clamor das nuvens. Que clamor é esse? Porque a minha intenção é mostrar para Deus que eu estou entendendo a situação, mas que eu tenho um compromisso com a verdade, com a vida, com as atitudes, com os padrões morais, com a etiqueta da fé. Ele não tinha intenção de mudar. Ele disse que ia trabalhar na vinha. Ele sabia que não ia, não. Só da boca para fora. Então, o grande desafio para mim e para você, nesse garoto, é que a gente não pode ser religioso. Embora seja. Não tem nada de errado. A pergunta é se essa religiosidade ela é contemplativa ou ela é prática. Se você está aqui ouvindo e eu estou falando, estudei, procurei, a intenção é praticar ou não é? É só passar conhecimento, é fazer algum tipo de jogada aqui para a gente se manter nessa fé que nem a gente acredita muito, né? Ou não?
Ou realmente a gente tem uma vida que se aproxima de Deus, e essa vida que se aproxima de Deus e nos aproxima do próximo também é revelada na vida. E conclusão para esse primeiro ponto aqui é que o nosso discurso acompanha a nossa prática e vice-versa. Porque é exatamente o que nós lemos no início, no verso 28 e 29, que diz: que vos parece, um homem tinha 2 filhos, chegando seu primeiro e disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi, não. Não foi. Não. Segundo ponto aqui, que a gente possa se arrepender e mudar quando a nossa disposição inicial for de negligência. O verso 30 vai dizer o seguinte: dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero, não vou, não estou afim. Depois arrependido foi. Então, este segundo homem, esse segundo filho, ele representava os cobradores de impostos, os pecadores, as prostitutas, a galera que era mal vista pela sociedade religiosa. Eles representavam os que não professam e nem praticavam a fé, ou não praticam a fé. Diferente do primeiro filho, não temem a Deus e nem fingem. Não são hipócritas, não fazem cena, não fazem novela, não se travestem de atrizes e atores. Não são contraditórios. Sabem que são pecadores e afirmam isso claramente. Conhece alguém assim, não? Conhece crente assim? Né, que você convida para uma live como essa, o cara fala: não, na verdade eu estou noutra parada, eu estou ouvindo outra pessoa, outro clã, outro grupo, não acordo cedo, e aí vai, né, as respostas vão fazendo uma fogueira do azar ali, né, uma fogueira da hipocrisia. Por quê? Porque, infelizmente, é assim que aquele que não crê vive. Ele não tem medo de Deus. No entanto, quando ouviram a pregação de João Batista, esses pecadores que eram rebeldes: não quero ir, não vou, não estou nem aí, arrependeram-se, obedeceram e se tornaram filhos de Deus. Esse povo que a gente tem, né, muitos cristãos que estão nessa condição religiosa, há tempo de arrependimento e mudança, queridão. Deus existe. Assim como o diabo existe, Deus existe. Não há uma briga entre Deus e o inferno, né? O inferno é para mostrar que existe um Deus que pode te salvar dessa maldita ignorância que a gente vive. A palavra de Deus vai tornar a nossa vida aqui melhor. E nós vamos aprender como fazer isso. E muitas vezes contra a nossa própria vontade. É isso que cria problema. É isso que traz essa dificuldade que a gente vive, é porque há um conflito de interesses. Eles viviam em pecado, sabiam disso, assumiam isso, era um filho rebelde. Mas a mensagem sobre o pecado e sobre o arrependimento penetrou no coração deles, assim como deve penetrar no seu e no meu. Eu não estou dizendo, queridão, que você tem que se confessar de novo e orar pela sua salvação, nada disso. O que eu estou dizendo é que eu e você precisamos nos arrepender da má atitude, dos maus tratos, da questão mal resolvida. A gente precisa abraçar a fé com todas as suas nuances, com todo o seu aparelhamento,
com tudo que ela tem. A fé não é individual. Ô, pastor, a Bíblia diz, né, que a salvação é individual. Então, eu não estou falando da salvação, eu estou falando da fé. Por quê? Porque a fé toca nos outros. Não é verdade? Se você vai pregar o evangelho pela sua fé, a sua fé está tocando no coração daqueles que nunca ouviram. Se você vai dar testemunho para alguém sobre Deus, é a sua fé que está tocando na vida deles. Eu sei que a vida é complicada. Eu estava conversando com uma senhora, ela tinha 2 filhas, né, e uma filha pequena, uma maiorzinha. Aí, conversando com ela, eu falei, puxa, e falei com ela, eu olhei para a menina, né, a maior, falei, olha, você precisa dar bom exemplo para sua irmã. Você vai ser testemunha para ela, você não pode fazer nada de errado, porque a sua irmã está atrás e vai aprender. Assim que eu criei meus filhos. Ela respondeu, nada disso. Cada um faz o que quiser e vai ter as consequências que tiverem porque fez o que quiser. Aqui não tem ninguém que tem que dar exemplo. A minha filha mais velha não precisa ficar dando exemplo para a mais nova. Né? Bom, é claro que não eram cristãs, é evidente. Né? E eu fiquei olhando para ela e pensando, né, quando é que ela vai entender que a vida não é assim? A vida não é individual. Nunca foi e nunca será. Você vai parar lá numa caverna no Himalaia e ainda assim alguém ou alguma coisa vai ter que viver para manter você vivo. Queridos, que a nossa disposição inicial seja sempre a de obedecer, seguida da prática da obediência. A prática da obediência. Porque é a única maneira de entender a graça de Deus. Porque se eu estou tentando manipular a vontade de Deus ou a graça de Deus, eu estou tentando fazer isso para meu próprio benefício. Mas o cristianismo é outrocêntrico. Jesus disse isso. Eu vim para ser o quê? Nada. Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus diz isso. E eu e você viemos para quê? Para que a gente veio? Para mostrar para os outros que a gente é melhor, mais bonito, mais forte? Talvez você até seja, né? Mó gato, mó gata. Vou te contar um negócio que certamente você nunca pensou. Sua beleza vai passar. Vai passar. Se você tem dúvida, pegue as fotos da Brigitte Bardot, quando ela tinha 20, 21, e pega ela agora. Você vai entender o que eu estou dizendo. Irmão, ainda que você esteja sendo negligente, ainda que você esteja lutando para fazer o que você quer, ainda que haja uma infidelidade a Deus, que nos arrependamos e mudemos a disposição do coração, para que a graça do Senhor nos alcance e que a gente realmente faça uso disso. Você ganhou $1 milhão, meu querido, está na sua conta. Só muda a sua vida se você usar o dinheiro. Se ele ficar na sua conta, ele ainda é seu. Mas não vai mudar nada. Se houver alguém aí que está deliberadamente sendo rebelde, que se arrependa, confesse seus pecados, creia em Jesus como Senhor e Salvador e se disponha a trabalhar na vinha do Senhor. Seja você incrédulo, seja você religioso. Eu não posso avaliar a sua vida. Só você pode.
né? A Bíblia fala para a gente julgar a si próprio para não ser julgado pelos outros. Então você sabe se você está exagerando nessa negligência e precisa se arrepender e mudar. Eu não sei. Quando nos arrependemos, que nós nos arrependamos quando a nossa disposição inicial for de negligência. Amém, irmão? Terceiro e último lugar, versos 31 e 32 vai dizer o seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ao responder à pergunta de Jesus, a famosa pegadinha, né? Os fariseus emitiram um veredito que caiu sobre eles próprios. E ele fala, Jesus fala, há mais esperança para os conscientemente ímpios do que para os que se consideram santos e não são. Essa expressão vos precede significa que os publicanos e as meretrizes já chegaram no céu. Irmão, se você creu no Senhor Jesus Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida, você já chegou no céu. Ainda não, mas já chegou. Amém, irmão? Mas a porta está aberta para mudanças. Para você que não conhece ainda Jesus como Senhor e Salvador, talvez que está olhando esse vídeo em algum momento da sua vida, e chegou até aqui. Mas especialmente para nós que conhecemos a Cristo, a mudança ainda é agora, é hoje. É uma decisão, e é sua. E os hábitos são terríveis. Nós temos o hábito para nos dominar, e a gente tem que perceber quais são que não dignificam ou que estão longe da vontade de Deus. Só você pode saber isso. Alguns entraram no reino após os pecadores salvos, né? Então, Saulo foi um deles, né? Um grande matador de crente. O verso 32 destaca que os fariseus não estiveram atentos ao caminho da justiça. Ele diz assim: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditar neles. Irmão, é muito fácil crer em Cristo, crer em Jesus, crer na salvação, no milagre, quando você precisa, quando você está atento. Mas, irmão, se você já tem essa relação com Deus, se você já está nessa luta diária, porque é diária, infelizmente, quando as crises chegam, e hoje à noite nós vamos falar sobre isso, você já sabe o que fazer. Esses fariseus negligenciaram a fé, não acreditaram no caminho da justiça. Enquanto os pecadores que eles desprezavam vieram a crer de verdade. Irmão, hoje em dia, talvez haja mais ex-cristão do que ex-católico, né? A gente fala aqui católicos de confissão, mas não são, né? E hoje em dia tem muito crente que não é. Mas, irmão, a gente não pode mudar a vida de ninguém, nós podemos mudar a nossa. Agora, que tal ser exemplo? Que tal entender, né, o que está acontecendo? Que tal? Eu tive na nossa igreja, num dos nossos batismos, talvez o primeiro, e no final do dia, a gente passou o dia no sítio, e no final do dia, eu tive uma dificuldade com Gisele, minha esposa, porque ela não estava pronta. Eu fiquei horrorizado, tinha que sair, eu estava levando, né, o pé da letra, o cara me deu um horário para sair, não estava pronto. E fui grosso com ela, né? E tinha duas mulheres, né, uma delas está aqui me ouvindo. E eu ouvi uma falando para outra: homem é tudo igual mesmo. Aí eu falei: Deus, meu Deus, eu não sou igual. Eu não sou igual, eu não sou igual. E no carro voltando para casa, né, todo mundo quieto, aquele silêncio fúnebre dentro do carro. Aí eu pedi perdão para a Gisele, pedi perdão para a moça que estava no carro comigo, eu estava levando ela de volta.
E no domingo na igreja, antes de começar o culto, eu confessei para a igreja, pedi perdão e disse o que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu não sou igual, eu aprendo. E mudo. Amém? Que jamais imitemos os religiosos dos dias de Jesus. Que a gente faça exatamente o contrário. Conclusão. As respostas diferentes dos dois filhos apenas demonstram pecados diferentes. O primeiro prometeu obediência, mas não tinha intenção de cumprir a palavra. O segundo nem prometeu e nem tinha intenção, ele estava no mundo. E até esse momento você fala, mano, como é que eu posso escolher um dos dois caras zoados, né? Eles se tornam diferentes só no final da vida de cada um, do ato de cada um, assim como eu e você. Que nós respondamos afirmativamente quando chamados a servir e que a gente cumpra a palavra empenhada. E se a luta é uma luta normal, necessária para nós crescermos, a gente viu isso essa semana lá olhando para o livro de Efésios, falando sobre a batalha espiritual. Se você ainda não assistiu, você pode assistir quando você quiser. É o meu desafio. Espero que você apareça. Amém? Então, hoje à noite, nós vamos falar sobre detalhes desses momentos que a gente precisa estar pronto. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o que é que precisa estar pronto na sua cabeça, no seu coração, nas suas intenções, e que seus hábitos possam, de fato, mudar. Amém, irmão? Deus te abençoe, que a graça do Senhor dê um domingo de grandes expectativas confirmadas de que Deus está aí. E se você tiver que ir para um quarto agora, sei lá para onde for, ou deixar sua cabeça te fazer uma avaliação durante o dia sobre o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser feito diferente, quais os arrependimentos que eu ainda preciso fazer, e por que a minha vida espiritual estacionou, ela não reage. Talvez muito tempo, é igual casamento, né? Você casa no primeiro ano, uhul! Segundo ano, ahá! Terceiro, quarto, quinto, 16, e aí, bicho? Não perdeu o encanto, né? Mas pode ser renovado. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um domingo de paz e felicidade. Deixa eu orar. Deus e Pai, eu quero louvar o Senhor mais uma vez e pedir que o Senhor nos ajude nesse momento de estarmos avaliando os conflitos da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida prática. E que a gente mude para a Tua glória e sejamos, de fato, exemplos, testemunhas vivas de um Deus vivo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E até a noite. Te espero aqui às 19 horas. Deus te abençoe ricamente.